Fala aí, rapaziada, beleza? Eu sou o Carlos e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como você pode analisar as empresas para escolher aquelas que você vai investir. Então a gente vai ver na prática como que você vai fazer esse estudo das empresas, por quais formas, o que eu descobri ao longo desses quase 3 anos investindo e que, assim, eram muitas dúvidas que talvez você também tenha e que eu demorei algum tempo para conseguir descobrir, né? Como que eu fazia análise, como que eu descobria quais empresas eu podia investir e tal. E nesse vídeo eu vou responder as principais dúvidas, então talvez fique um vídeo um pouco mais extenso. Mas você pode ter certeza que, tipo assim, cara, eu particularmente nunca vi esse conteúdo sendo entregue de graça, tá? Tipo, eu já fiz cursos, já li vários livros e tal, e tudo bem, eu encontrei esse conteúdo em alguns lugares, mas nunca desse jeito que eu tô entregando aqui pra vocês. Então, mesmo que o vídeo fique mais longo, cara, assiste até o final que eu tenho certeza que vai valer a pena, beleza? Bom, galera, então eu já tô aqui no navegador e a primeira pergunta que eu vou procurar responder pra vocês é: quais são as empresas que eu posso investir? Porque a Bolsa de Valores aqui do Brasil tem, tipo, cento e poucas empresas, tem vários setores, tem empresa abrindo a todo momento, né, que é o chamado IPO, oferta pública inicial, que é quando a empresa começa a ficar listada na bolsa. Então, quais são aquelas empresas que eu vejo aí no meu dia a dia, ando no shopping e vejo, que estão abertas na bolsa e dá para eu ser um sócio? Para isso, a gente vai abrir o site da B3, né, que é a Bolsa do Brasil, a Bolsa Brasileira. E aí a gente vai vir bem aqui, ó, produtos e serviços, vai vir em renda variável, em ações. Aí tá, você tá aqui, você vem em empresas listadas. Aqui, se você já conhece alguma empresa e você quer saber se ela tá listada, tipo Petrobras, né? Bem simples. Aí busca, tem, beleza. Só que se você não conhece, vamos supor, você quer ver todas as empresas mesmo. Você vem aqui, ó, busca por setor de atuação. Aí aqui vai ter o setor, né? Aqui subsetor e segmento. A gente vai então em utilidade pública. A gente falou bastante sobre isso aqui no vídeo anterior. Se você não viu, né? Top 3 setores para investir. Eu vou estar deixando no iCard, que fica bem ali na pontinha de cima da tela. Aí vamos lá, energia elétrica. Quais são as empresas listadas? Aqui algumas das que eu falei, ó, Transmissão Paulista, Energias do Brasil, a Engie aqui embaixo, ó, Neoenergia eu falei também, Equatorial, Taesa. Então tem várias empresas aqui que a gente vai estar vendo procurando por esse meio, né? Vamos supor que você quer ver aqui de varejo de investimento, né? Você vem aqui em consumo cíclico, vai ter tecidos, vestuário, calçado, você vem em vestuário. Aqui, ó, track and field. Aí a track and field tá aparecendo lá, né? Mas se você vier aqui, consumo cíclico, comércio, né, que é o varejo, tecidos, vestuários e calçados. Você vai ter lojas Renner, C&A, Arezzo, Grupo Soma, Marisa Lojas. Então aqui você consegue ter acesso a todas as empresas listadas. Esse é um primeiro passo já para você encontrar quais são as empresas listadas. Mas se você vier B3 empresas listadas, provavelmente vai abrir algum site, tipo Infomoney, aqui talvez tenha. Mas esse dados de mercado foi um que eu vi que tem. Ele vai ter as ações por volume transacionado. O que isso quer dizer? As ações que mais estão sendo negociadas da Bolsa de Valores, então vai ser essa ordem que vai aparecer os ativos aqui. Isso é interessante porque daí você vai estar vendo as ações com maior liquidez. As ações que na cabeça dos investidores têm mais relevância. Então você está aqui no meio, ó, Lojas Renner, Petrobras, Melius, Itaúsa, Oi, B3. Então aqui você consegue ver na ordem, né? Isso também é bem interessante. Mas vamos supor que tem alguma empresa que você viu por aqui que você não conhece por nome, mas tipo assim, você quer ver quais são as marcas que aquela empresa tem. Essa Whirlpool aqui é um bom exemplo desse tipo de empresa. Por exemplo, você vai pegar aqui o nome dela, Whirlpool, né? Tá. Aí você vai pesquisar marcas. Vamos ver o que ela tem, nossas marcas. Ó, por exemplo, ela tem Brastemp, Consul. Então ela é uma empresa, assim, muito grande nessa questão dos eletrodomésticos. Então assim você vai descobrindo o que cada empresa tem. Outra empresa que tem bastante disso é essa Veste aqui, ó, VSTE3. É essa aqui. E ela é uma empresa que, olha, ela vai ter algumas marcas muito famosas também. Ela é de vestuário, né, de varejo de vestuário. Você clica Veste Marcas. Então você vai vir aqui, ó, ela vai ter, ó, Lelis Blanc, Dudalina, Rosa Chá, John John. Ela tem algumas marcas muito grandes, né? Muito famosas. Então, por exemplo, se você quer investir em varejo de vestuário e você tá vendo essas marcas no shopping, se interessou, é por meio dessa empresa aqui. Então, muitas vezes esse tickerzinho aqui, né? Que vai ser o código de negociação, é o que você bota para comprar essa ação, vai ter por trás algumas marcas muito famosas. Esses são dois casos, né? Que eu encontrei ao longo dos anos aí que eu fui estudando investimentos, né? Aqui, marcas, pô, grandes pra caramba. Então, você vai aprendendo, né? Isso também. Mas, de modo geral, você vendo por essas listagens aqui, você já vai ter uma noção muito boa do que você pode investir. Beleza, mas agora vamos para o que interessa mesmo, né? Que é como que você vai analisar aquelas ações que eu tô mostrando aqui para vocês. Então, essa primeira pergunta, cara, eu escuto demais, né? Que era como descobrir as empresas. Eu espero que já esteja claro. Se não ficou, cara, comenta aqui, eu te ajudo, enfim. Me procura lá no Instagram, vou estar deixando aqui na tela também. Lá no Instagram, vira e mexe, eu faço tipo caixinha de pergunta. Então, você pode sempre estar perguntando. Eu vou responder suas perguntas com certeza, vou tirar suas dúvidas, tá?
Mas de modo geral, vamos analisar aqui Taesa, que é uma empresa que eu falei no vídeo anterior, né, sobre o top 3 setores. E a gente primeiro vai pesquisar Taesa, né, que é o nome da empresa, RI. O que é RI? É relação com o investidor. Então vamos lá, RI Taesa. Esses sites, né, esses RIs, eles sempre vão ser diferentes de empresa para empresa. Por exemplo, se a gente for pesquisar o do Bradesco, né, esse é o código do Bradesco, né, se descobre daquele jeito que eu estava mostrando, ele sempre vai ser diferente. Mas ele tem alguns aspectos muito semelhantes. Por exemplo, aqui em Ataesa, você vai ver muitas informações sobre o que é a empresa. Então, se você não está entendendo ainda o que a empresa faz, por exemplo, Taesa, né? Ela é de transmissão de energia elétrica, como eu tinha falado naquele último vídeo. Mas se você ainda não sabia, você pode vir por aqui em perfil corporativo, enfim, você pode dar uma lida, ó, setor de transmissão. Aqui você já vai descobrir, né, que ela é uma do setor de transmissão. E assim, uma coisa que você não vai se preocupar aqui é falta de informação. Essas empresas são altamente reguladas, então elas têm que informar muita coisa. Mas você vai ter que se preocupar muito com como que você vai encontrar esse tipo de informação aqui no meio. E aí aqui, no caso da Taesa, né, você vindo em divulgação ao mercado, vai ter apresentações. Cara, essas apresentações normalmente são a forma mais visual de você entender o que está rolando com a empresa. Então, você vindo aqui em apresentação, vai ter a institucional. Esse aqui é um primeiro documento que você tem que dar uma olhada quando você está analisando uma empresa. Por quê? Porque ele vai dizer justamente o que é a empresa, né? Enquanto ele abre aqui, eu vou mostrando outras coisas. Ó, essa apresentação de resultados também é um dos documentos que você tem que olhar, tipo assim, sempre. Por quê? Porque ela vai falar justamente sobre os resultados que a empresa está dando. Sustentabilidade e tal, mais sustentabilidade, ciclo RAP. Isso aqui é a receita anual do ciclo de 2021 a 2022 para como que ela evoluiu para o 2022-23. Então, esse RAP aqui, né, é a receita programada, receita anual permitida. E é justamente pelas contratações da Taesa, pelas licitações que ela tem, etc. Então é uma receita programada, entendeu? É o que vai ter nesse período. A receita líquida, desempenho operacional, EBITDA, lucro líquido. Esses aqui são alguns fatores contábeis que eu vou separar outro vídeo para fazer, para falar para vocês o que é, né? Por exemplo, o EBITDA, o que são as margens da empresa, margem EBITDA. E esse vídeo também vai ser muito bom de vocês assistirem, mas por enquanto eu não vou falar muito sobre isso. Endividamento é justamente quanto que a empresa tem de dívida líquida, que é a dívida que a empresa tem no total, menos o caixa que ela tem, né? Que é se ela quisesse quitar, quanto que ela conseguiria quitar dessa dívida que ela tem. Então, voltando aqui na apresentação institucional, a gente vai ter justamente o que ele falando aqui, ó, geração, transmissão, distribuição. É justamente aqui que a Taesa tá o principal, né? O percurso da energia, depois o consumo. Cara, ele vai estar falando muita coisa que você precisa ler. Eu vou passar muito por cima aqui, porque o foco aqui não é falar sobre o setor de energia elétrica, né? Depois a gente pode falar. Mas o foco é você entender qual a importância de ver a apresentação institucional, que é esse primeiro documento. Sempre veja, porque daí você vai entender exatamente a operação da empresa. E ver isso aqui, ó, apresentação de resultados. Divulgação de resultados do 3T22, o que é isso? Terceiro trimestre de 2022. As empresas logo devem soltar o 4T22, que vai também fechar o ano de 2022, então vai mostrar todos os resultados consolidados. Aqui, então, são dois documentos que vocês têm que ver sobre as empresas, mas tem mais um aqui, que é um documento bem mais completo e bem maior, assim, mais extenso, que eu particularmente não vejo, mas para quem quer entender a empresa muito a fundo, depois eu vou mostrar que tem formas mais fáceis, né? Mas para quem quer entender muito a fundo, esse documento aqui, ó, ITR-DFP, que ele justamente vai mostrar tudo mesmo sobre a empresa naquele período. Então aqui, né, é um documento muito menos visual, isso é um problema, tá, para quem tá começando. É um documento em que as contas vão aparecer nessa forma de balancete, então também é uma questão um pouco mais complexa, por isso que eu acho que existem formas mais fáceis de você analisar. Mas ainda assim é um documento extremamente necessário, porque é um documento que consolida todas as informações mesmo. Mas essa parte aqui do vídeo é só para mostrar para vocês que você quer entender sobre a empresa, você tem que ver a apresentação institucional. Aqui vai mostrar não só a empresa, mas também as perspectivas da empresa, o que ela está investindo mais, por exemplo, se é uma empresa de geração de energia elétrica, se ela tá com a tese sustentável e você acredita nisso, enfim. Esse tipo de coisa você vai ver aqui, ó, missão, visão, valores, enfim. Isso aqui é um primeiro filtro para você falar, não é essa tese que eu acredito, ou sim, é isso mesmo que eu quero, deixa eu ver os números. Então esse aqui é o primeiro filtro. O segundo filtro é esse aqui, divulgação de resultados do último trimestre, né? E aí é bom você ver isso também na perspectiva anual, já vai estar saindo fechado. Então aqui você vai ter todas essas informações. Esse é o primeiro ponto, o segundo ponto, né? E o terceiro ponto é esse ITR aqui. Eu não recomendo você ler tudo, sinceramente, tem formas mais fáceis de você ver. É bom você ver esse release de resultados também, mas basicamente as apresentações do release, eles são justamente o que vai ter nessa apresentação aqui, só que de forma um pouco menos visual. Mas dá uma olhada também, né, que vale a pena. Então aqui, resultado do terceiro trimestre. Ele vai ter todas aquelas informações, mas muito texto, muitas páginas. Também vai ser muito trampo você ler isso aqui. Mas, tipo, sempre é muito importante, né? Você pelo menos dá uma passada nos gráficos, entende isso aqui. Como eu disse, né? Esse aqui vai ter uma dificuldade um pouco maior, porque tem muita coisa contábil. Mas eu vou fazer um próximo vídeo explicando, né? Porque é justamente o que eu trabalho, enfim,
é um assunto que eu domino um pouco mais. Mas aqui, né, só explicando alguns termos. Por exemplo, 3T22, como eu disse, terceiro trimestre de 2022. 9M22, o que é isso aqui? É o consolidado dos 9 primeiros meses. Então é de janeiro a setembro de 2022, tá? Isso aqui de janeiro a setembro de 2021. Então são alguns termos que você vai se familiarizando com o tempo. Esses são os documentos necessários. E por que é importante você ler isso aqui, ó? Por exemplo, a apresentação institucional da Taesa, né? Tá explicando aqui o setor e tal. Ele sempre vai explicar um pouco do setor. Ambiente regulatório. Então é muito importante, muito importante você ler isso aqui, tá? Aqui tá falando setor de transmissão. Quais são os ativos que a Taesa tem? São esses dois. A categoria 1 ele não tem. Então esse é o tipo de informação. Mas você vai perceber como isso aqui é importante agora, porque eu vou mostrar para o setor de agropecuária qual a diferença que isso aqui faz para sua análise. Então eu já estou pesquisando aqui Agro 3RI, que é justamente de uma das maiores empresas de agro aqui do Brasil, Brasil Agro. Então eu estou abrindo ela aqui, né? E se a gente vier aqui em Brasil Agro e aqui embaixo apresentações, você vai chegar aqui a apresentação, tem a apresentação de resultados e tem a apresentação institucional que foi lançada em janeiro desse ano. Então vamos na institucional. A institucional aqui, ela vai começar falando sobre quem somos, o que fazemos, né? Líder no desenvolvimento de terras agrícolas, sólido histórico de geração de valores. Por quê? Porque essa empresa aqui compra muitos terrenos e vende, fazendo lucro nisso. Portfólio de propriedades, tem várias. O que fazemos, imobiliário. E ela também vai ter uma parte aqui, ó, que é de plantio e colheita. Então ela vai falar até mesmo das agriculturas aqui que ela faz, né? Soja, milho, feijão, algodão, cana. Qual que é o período de plantio, qual que é o período de tratos culturais, qual que é o período de colheita, qual que é o período de recuperação do solo. E a recuperação muitas vezes também vai estar nesses tratos culturais. Então, para você entender todo setor que você vai investir, você vem nesse documento de apresentação institucional. E sempre que você está comparando empresas, né? A gente abriu aqui Agro 3. Mas se a gente viesse em SLC Agrícola, que é SLC 3RI, você, né, que também é uma empresa do segmento, e aqui no site da SLC Agrícola, você poderia vir aqui em companhia, né, vir em modelo de produção, e aqui, pô, tá explicando exatamente como é que eles fazem a questão do cultivo e tal. Mas se você viesse aqui, né, na home mesmo, e viesse aqui embaixo, apresentação para investidores, também estaria explicando daquele jeito bonitinho, como é que a empresa faz, qual é o setor que ela tá inserida. Aqui, ó, o que? Produção de algodão, soja, milho e sementes. Onde? Como? Para quem? Aqui, ó, o histórico da empresa, 75 anos no setor. É a estrutura da empresa. Enfim, você vê muita informação por aqui. Então, esse é o jeito, assim, de você entender por dentro mesmo e a fundo o que a empresa faz. Mas voltando aqui, isso tudo que eu falei foi a primeira forma de você fazer a análise de um investimento. É uma forma um pouco mais complexa, mas você vai estar vendo a fundo e na fonte o que a empresa está falando dela própria, né? Como que é o setor dela, como que é a produção dela, como que estão os números dela hoje. Então, tipo assim, é extremamente importante, né? Você não tem que ver, sei lá, 30, 40 empresas para começar a investir. Às vezes, se você está começando agora e você comprar, sei lá, 3 empresas que você fez uma análise mais aprofundada e for incluindo talvez uma a cada 2 meses, por exemplo, você vai estar fazendo um negócio muito melhor do que se você sair comprando um monte de coisa na louca. Então vai na calma, lê esses documentos, dá uma analisada, vê um pouco o histórico da empresa. Mas de qualquer forma, tem uma segunda maneira de você fazer uma análise de empresas, que é uma maneira um pouco mais simples e que você consegue fazer um filtro muito melhor inicial dessas empresas. O que eu quero dizer com isso? Existem alguns aspectos que você vai determinar que vão excluir de cara uma empresa. Por exemplo, vamos supor que tem uma empresa que está dando prejuízo e um dos aspectos que você já exclui é a empresa ser lucrativa. Então você vai ver, de algumas formas mais simples que eu vou mostrar agora, que tal empresa está dando prejuízo. E aí você já exclui ela da sua análise. Ou, por exemplo, vamos supor que a empresa é muito endividada, né? Então você vai colocar lá um parâmetro. Se a empresa tiver 3 vezes dívida líquida sobre EBITDA, depois eu vou explicar o que é isso, você já exclui. Então você vai ver isso muito mais simples e já vai excluir ela, já vai expurgar daquela sua análise. Então eu vou mostrar algumas formas mais simples agora. Bom, então a gente vai abrir 2 sites aqui. O primeiro é o statusinvest.com.br. Eu vou estar deixando ele na descrição, tá? É um site que você vai conseguir ver principalmente os indicadores das empresas e fazer uma comparação entre elas próprias. E o segundo é o Fundamentei, que é do Eduardo Cavalcante, é um site também excelente para você fazer as suas análises. Eu tenho a versão premium dele aqui, né? Então vai ter algumas funcionalidades a mais, só que você não precisa ter por enquanto, pelo menos, assim. Eu acho que vale muito a pena porque é um dinheiro que você paga que, sinceramente, velho, você talvez esteja economizando nos seus investimentos, né? Evitando erros. Mas bom, tudo bem, esse site aqui dá pra você usar de forma gratuita também, vai ter funcionalidade pra caramba, tá? E esse aqui eu uso de forma totalmente gratuita mesmo, esse aqui é bem mais acessível. Mas você vai usar os dois em conjunto, por quê? Vamos lá, a gente estava falando de Taesa, né? Que era uma das empresas do setor de transmissão de energia elétrica. A gente vai pegar aqui, né? Primeiramente vai chegar nela na página e também vai puxar ela aqui, Taesa.
tá? A gente chegou nos dois lugares aqui. Primeiro, eu analiso por esse aqui, né? Eu fundamentei. O que é a empresa aqui, ó? Focado somente em transmissão de energia elétrica com margem alta e geração de caixa previsível. Esse aqui é um briefing, né? Um resumozinho da empresa. E aí depois ele vai falar aqui, ó, Glassdoor, avaliação dos funcionários. Olha, um lugar ótimo para trabalhar. Ela tem uma nota alta aqui no site, né? Segmento de listagem, nível 2. Eu vou fazer um vídeo só falando sobre governança de empresa, tá? Provavelmente você não vai entender isso por enquanto, mas nível 2, se tá com 100% de tag along nas três formas aqui, né, de ação, que é ON, PN e Unit. Eu já expliquei sobre esses três aqui no vídeo sobre ações, vou deixar no iCard lá em cima também, mas eu vou estar voltando nisso aqui quando eu estiver falando de governança. E Free Float também, eu acho que eu já expliquei, mas eu também vou estar voltando nisso. Aqui vai ter os sócios majoritários, Market Cap, é o valor da empresa na Bolsa de Valores. O que é isso aqui? É a quantidade de ações vezes o preço de cada ação, né, que dá o valor total da empresa. Desde quando que ela está listada? Desde 2006, então já é uma empresa relativamente antiga na Bolsa. Tem 0,39% do Ibovespa, que é o principal índice de ações aqui do Brasil. Ela já soltou quarto trimestre, tá? Não, aliás, ela vai soltar daqui a 16 dias. Foi mal. E tá, tem alguns aspectos aqui, eu vou passar só pelo que eu acho muito importante mesmo. O primeiro é a remuneração dos administradores. A gente abre aqui, pô, 1% do lucro, 0,69% da receita, tá até verdinho aqui. É um valor tranquilo, sacou? De você tá pagando para administração da empresa. É um valor de boa, razoável. Agora, se a gente vai em outras empresas, por exemplo, a Pets aqui, né, que eu analisei recentemente, a gente tem um valor absurdo, tipo 67% do lucro indo para remuneração dos administradores. Eu acho bem alto, né? Só que a gente tem que levar em consideração mais esse percentual da receita, porque é uma empresa de varejo, então ela vai ter a margem mais baixa. Eu vou falar sobre isso com vocês também. Mas ainda assim é uma remuneração relativamente alta, né? Se a gente vai numa empresa aqui que é a Schultz, né, que ela é uma empresa de motores elétricos e tal, ela também tem uma remuneração muito alta, né? Tipo, agora diminuiu, mas antes tinha um percentual bem mais alto. Então, a gente vai identificando esses problemas, né, quando a gente vai analisando por aqui. É uma forma bem mais simples do que você sair abrindo um monte de documento até chegar nessa informação. Então tá, a gente tem esse primeiro fator aqui. No caso da Taesa, tá tranquilo, tá beleza, né? Tá. Então a receita aqui de 100% de transmissão. Isso pode ser um problema, se a gente for levar em consideração que não diversifica as fontes de receita, mas também é tranquilo se a gente considerar que a empresa, pô, é líder nesse segmento, tipo, é muito boa no que faz, né? Então, ela tem muita expertise nisso aqui. Tá, beleza, legal. Endividamento, né? Aqui, a gente pode ver quantos por cento da dívida é de curtíssimo prazo aqui, inferior a um ano, né? Isso aqui é sempre referente ao ano anterior, né? Porque não fechou 2022 ainda. Mas inferior a um ano, só 14%, de 1 a 3, 32%, 3 a 5, 15%, mais de 5, 39%. Então, a gente tem grande parte da dívida de longo prazo. A empresa tá tranquila, tá com uma solvência legal, tá beleza. E a gente tem que lembrar também que o setor de transmissão, como eu disse no vídeo do top 3 setores, é um setor que tem muita previsibilidade de receita. Então, não é um problema para esse setor a questão do endividamento, normalmente, a não ser que seja muito alto. A gente vê também dividendos aqui, tá pagando 17,1% do dividend yield. O que é isso aqui? Vamos supor que você tem uma ação custando R$100. Isso significaria que no último ano pagou R$17 de dividendo. Isso aqui, né, quando você vai descobrir, né, comparando com o restante do mercado, é um valor absurdamente alto. Se a gente tem 6% de dividend yield numa empresa, já é um valor legal, entendeu? A Taesa tá pagando muito. Por quê? Porque ela tá tendo uma receita muito grande, recorrente e tal, e tá conseguindo pagar. Porque para ela tá fazendo mais sentido distribuir dinheiro para os acionistas do que ficar reinvestindo. Às vezes ela não tá visualizando projetos tão bons para serem reinvestidos agora. Aqui a gente desce, né? A gente chega na cotação da empresa, isso não importa tanto. Isso aqui importa muito, tá? É o histórico da empresa, os números da empresa nos últimos anos. Você talvez não tenha tanta informação quanto eu tô aqui na tela, né? Porque isso aqui você libera muito disso com a versão premium, mas se a gente for acompanhando, né? Desde que ela abriu listagem em 2006, ela veio aumentando o patrimônio líquido todos os anos, né? Aumentando direto. Receita líquida sempre aumentando. Caiu recentemente por conta da taxa de juros, enfim, de alguns problemas estruturais mesmo. 2020 foi altíssimo, quase duplicou em relação a 2019, mas a gente vê uma receita muito grande, uma receita previsível. EBITDA sempre aumentando também. Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization. O que é isso? É o lucro antes de juros da dívida, taxas, né, são impostos. Depreciação e amortização é quando a empresa tem ativo imobilizado. Vamos supor, a empresa tem um prédio, a empresa tem vários carros. Eles vão depreciando ao longo do tempo, né? Sabe daquilo lá, você tira o carro da concessionária, já perde uns 20%. Você passa cada ano, já perde mais uns 10% do valor do carro. Isso é depreciação. Não está tirando dinheiro do bolso da empresa, só que isso contabilmente, né, na contabilidade, a gente considera. Então tem o EBITDA, né, que sempre crescendo. O EBIT é justamente depois de tirar a depreciação e amortização, mas ainda mantém aqui Interest and Taxes, que é os juros e os impostos, também sempre crescente. Resultado financeiro é os juros da dívida, basicamente.
Impostos aqui é o que a empresa está pagando de imposto mesmo. E o lucro, a gente vê no final também sempre muito alto, crescendo. A gente vê aqui, né, a escala está em milhões de reais, então isso aqui significa que ela lucrou 1 bilhão e 800 mil nesses últimos 12 meses, né, até o mês 9. E aqui tem uma margem líquida e ROI. O que é isso? Margem líquida é lucro líquido sobre receita líquida. Então é quanto da receita da empresa, né, quanto daquele faturamento ela consegue realmente converter em lucro. Então, se ela tem muito gasto, por exemplo, essa margem vai ser muito menor. Agora, se a empresa consegue ter muita escala, ter um gasto menor, essa margem vai ser muito maior, porque da receita quase tudo vai virar lucro. E o ROI é quanto do patrimônio líquido a empresa consegue construir de lucro. Então, do que os investidores estão colocando na empresa ali para investir, quanto que eles estão conseguindo transformar em lucro líquido? Vamos supor que você comprou algo que vai te gerar dinheiro por 100 reais e você conseguiu vender aquilo a 110. Você teve um ROI de 10%, né? Porque você teve 10% de lucro sobre aqueles 100 reais que você investiu. Aqui a gente vê margem líquida e ROI absurdos de alto, tá? Eu vou explicar para vocês, mas margem líquida e ROI são coisas que, assim, se você tiver acima de 15 numa empresa de serviços, é bom. Se você tiver acima de 20, é excelente. Se você tem isso aqui numa empresa de varejo, a margem líquida e o ROI vão estar lá em 1 a 5%, assim, no máximo, estourando, entendeu? Vai ser 1, 2%. E se você tem numa empresa que fabrica o produto que ela própria vende, por exemplo, vamos supor, uma empresa farmacêutica que ela própria produz o medicamento, você vai ter uns 8, 10%, tá? Se for boa a empresa. Então eu tô falando isso aqui, assim, regrinhas de bolso, tá? O caixa da empresa é justamente o que ela tem no banco e a dívida é justamente o que ela tem de empréstimo realizado. Aqui a gente vê que ela tem uma dívida muito maior do que o caixa. Então a gente vê aqui, ó, que essa dívida de 8.500 com caixa de 1.500, se a gente pegar aqui a dívida líquida, que vai ser a dívida menos o caixa, vai gerar mais ou menos um 7 bi de dívida líquida, que gera uma dívida líquida sobre EBITDA de 2,4. Beleza, o EBITDA é essa métrica aqui e a dívida líquida é justamente isso menos isso. 2,4 para esse setor, que é um setor com uma receita muito recorrente, é tranquilo. A gente vê que é um setor mais endividado, em mais ou menos 2 sempre, mas é bastante tranquilo, porque ela vai ter uma receita muito recorrente. Agora, se fosse uma empresa de varejo, por exemplo, que tem uma receita menos recorrente, menos previsível, talvez isso aqui fosse um ponto de alerta. E a gente vai ter aqui algumas métricas de fluxo de caixa. Isso aqui é fluxo de caixa operacional, que é justamente quanto que a empresa consegue gerar com a operação dela. CAPEX é justamente quanto que a empresa precisa reinvestir no negócio. A gente vê que é uma empresa que reinveste muito pouco, porque ela já tem as linhas feitas, a não ser que seja para a criação de uma linha nova, como por exemplo aqui, ó, que reinvestiu 2 bilhões de reais, justamente porque abriu na bolsa, pegou muito dinheiro e tal, foi investir, você vai ver que é um investimento muito mais baixo nos anos seguintes. E o fluxo de caixa de financiamentos é justamente quanto que elas estão pagando, quanto que ela está pagando de formas de financiamento, né? E aí com isso você vai ter os empréstimos, você vai ter a captação de recurso via investimento mesmo, né? Tipo com debêntures, com outros ativos, mas mais ou menos isso aqui vai ser muito de pagamento de amortização, de empréstimo. E o FCL Capex, que é a última métrica aqui que a gente vê, é o FCO menos o Capex, ou seja, o fluxo de caixa operacional, quanto que ela gerou com a operação, menos o tanto que ela teve que investir. E ela está sempre no verdinho aqui, então está sempre criando capital. E isso possibilita que ela distribua tantos dividendos. Então é por isso que ela tem aquele dividend yield tão alto, que olha, ela está distribuindo praticamente 99%, 70%, 90%, 94% do lucro líquido dela. Então ela está distribuindo muita grana mesmo. Então essa aqui é uma ótima pagadora de dividendos. Aqui você vai ter um vídeo, né, do Eduardo falando sobre a empresa, também muito interessante sempre você ver, mas a gente vem para outro site aqui. E nesse site a gente vai ver os indicadores dessa empresa, né? Aqui tem valor atual, mínimo no último ano, máximo no último ano, dividend yield, né, que é 17%, a valorização nos últimos 12 meses, mas o que importa mesmo é o que tá, aqui você vai ter a liquidez, né, do ativo, então 88 milhões de reais negociados todo dia é uma liquidez muito alta, né? Isso aqui é o que realmente importa nesse site, são os indicadores, né? Dividend yield a gente já falou, que é quanto que ela tá pagando pro investidor daquilo que ele tá investindo, então é o dividendo pago por ação dividido pelo preço da ação. Preço sobre lucro é justamente quanto que você tá pagando pela empresa para quanto que ela tá dando de lucro. Por exemplo, vamos supor que um cara quer te vender uma barraca de cachorro quente e ele diz para você que ele consegue lucrar por ano 100 mil reais, vamos supor, 100 mil reais por ano e ele quer te vender essa barraquinha. Só que você não pagaria, sei lá, 5 milhões de reais por isso, né? Porque você estaria pagando um preço extremamente alto, você teria esse capital retornando só em 50 anos, não teria lógica. Agora, se você fosse pagar, por exemplo, 300 mil reais, por isso que está lucrando 100 mil todo ano, já faria mais sentido, já seria mais legal. Por quê? Porque em 3 anos você recuperaria esse seu investimento. Então, isso aqui está significando o quê? Com o lucro que tem hoje, em 6,57 anos você recupera o investimento. E isso aqui, quanto mais baixo for, mais barato significa que a empresa tá,
Quanto mais caro for, mais caro a empresa tá. Só que você tem que sempre comparar isso aqui com empresas do mesmo setor. Então você pegou Taesa aqui, que é de transmissão, você vai comparar ela, por exemplo, com Transmissão Paulista, que também é de transmissão. E você vai ver qual que tá com PL mais baixo ou mais alto. Então esse aqui é um indicador de valuation, muito importante de você ver. O EV/EBITDA, ele tem a mesma lógica, que é justamente o valor da empresa, o valor do negócio dividido pelo EBITDA, que é uma das métricas de lucro. Serve para a mesma coisa, para você fazer uma comparação entre empresas do mesmo setor e ver qual que está mais barata. Então essas duas aqui são muito interessantes. E o outro que você vai ver é P sobre VP, o preço por valor patrimonial. Vamos supor que uma empresa tem de patrimônio de, sei lá, imóveis, de lucro acumulado, desse tipo de coisa, tem de patrimônio 100 mil reais. Se você está pagando por ela 300 mil, significa que você está pagando 3 em P sobre VP. Então, quanto mais baixo também, em comparação aos pares, mais barato você está pagando. Essas são as regrinhas de bolso com relação a valuation, a fazer uma análise relativa de valuation, uma análise comparativa. Depois a gente vem para endividamento. O principal que você vai se preocupar é a dívida líquida sobre EBITDA, que você vai ter a eficiência operacional da empresa aqui no EBITDA, e você vai ter a dívida líquida, né, que é a dívida menos caixa. Então, quanto que a empresa realmente está devendo, mesmo que ela quite o que ela pode quitar com o caixa que ela tem, quanto que ela ainda assim vai dever. Então, aqui a gente está observando 3 de dívida líquida sobre EBITDA, ou seja, você precisaria ter o EBITDA de 3 anos para pagar essa dívida líquida que a empresa tem. 3, como eu disse, já é um patamar meio alto. Mas, para uma empresa dessa aqui que tem um caixa tão recorrente, uma receita tão recorrente, é tudo bem, é tranquilo você ter 3. Você teria que ter um olho mais cauteloso se você tivesse acima disso, 4, 5. Aí você teria que ver bem a fundo, né? Por que essa dívida tá rolando assim, se é uma dívida de curto prazo, de longo prazo. Mas até aqui tá beleza, entendeu? Em outras empresas, por exemplo, de varejo, com isso aqui você já se preocupa, sacou? E aqui, então, indicadores de eficiência, você vai ver principalmente a margem líquida, naquelas regrinhas de bolsa que eu falei. ROI também, é o que você vai ver mais aqui. ROA é o retorno sobre ativo, então é o que a empresa tem de ativo, aí vai ser prédio, vai ser caixa e tal, quanto que ela está conseguindo retornar disso em forma de lucro líquido, sobre ativo total. Aí aqui no site, né, você sempre vai conseguir usar essa interrogaçãozinha aqui para ver justamente o que ele está falando. E aqui, indicadores de crescimento. CAGR, o que é isso? É o crescimento anual ponderado, ou seja, se você tem uma empresa que anualmente ela está crescendo 10%, significa que no primeiro ano ela está dando 100 de lucro, no segundo 110, no terceiro 121, no quarto 132. É um crescimento ponderado, então você vai adicionando um acima do outro. Anual, nos últimos 5 anos, é o que está falando aqui, receita, então cresceu 20% ao ano, que é muito alto. Lucro 16% ao ano, que é muito alto também. Então, é uma empresa de crescimento muito forte. Isso é basicamente o que você vai dar uma olhada. Aqui embaixo, né, você vai ter algumas métricas patrimoniais da empresa e você vai ter os principais concorrentes. Mas, o que eu acho mais topzera mesmo desse site é essa ferramenta de comparação de ativos. Aqui, ó, você vai clicar em comparar ações e você vai ter, né, a Taesa já está incluída aqui. A gente vai comparar justamente com o que a gente tinha falado. Por exemplo, a gente vai pegar a Transmissão Paulista, TRPL 4, né, que é o que tem maior liquidez. Vamos ver outra aqui de transmissão. A gente vai ver, por exemplo, a CPFE aqui, que é a CPFL Energia, tá? Que é outra de transmissão. Essas aqui vão ser as principais, então vamos comparar só elas mesmo. Elas vão abrir essa lista aqui, né? E você vai ter o primeiro lugar, né? O segundo e terceiro. E as medalhas que cada um ganhou. Então, aqui a gente vai dar uma olhada, ó, Dividend Yield, por exemplo. A Taesa é a que tá pagando mais. PL, que é o indicador de valuation. A que tá com o melhor PL aqui para investir é a Transmissão Paulista, né? Que vai estar 6,36. Essa aqui 6,57, a outra aqui, né? O outro, EV sobre EBITDA, que foi o que eu falei, né? Então, a primeira vai estar a CPFL. Se a gente for ver eficiência, margem líquida, a maior é a da Taesa, depois a da Transmissão Paulista, depois a CPFL. Dívida líquida sobre EBITDA. A Taesa tá a pior, né? Tá com a maior dívida líquida sobre EBITDA. Só que como a gente tava falando, né? Não é algo a se preocupar aqui. Então, talvez na minha análise aqui, eu excluísse isso aqui da ponderação. Eu deixasse quieto isso aqui. Rentabilidade, ROI. A maior é que tá a CPFL, depois Taesa, depois a Transmissão Paulista. O crescimento, a Taesa tá com o maior crescimento de receita, a CPFL tá com o maior crescimento de lucro. Mas 41%, caramba, 41% ao ano, vamos analisar o que é isso. E aí nisso você abriria os documentos da empresa para entender por que o lucro cresceu tanto nesses últimos 5 anos. Se foi algum fator extraordinário, se a empresa vendeu algum ativo, esse tipo de coisa. Então, por aqui você conseguiria estudar essa questão principalmente do valuation, da análise relativa e entender com relação aos pares dela qual que é mais eficiente, qual que tem maior rentabilidade, esse tipo de coisa você vê por aqui. Mas, como eu disse, né, a gente tem que estabelecer alguns parâmetros que são excludentes para as ações que a gente está analisando. E aí, eu vou abrir uma aqui, por exemplo, que é bem ruim, que é a Oi, né? Todo mundo já ouviu falar, né? A Oi estava em recuperação judicial, a gente vê aqui que ela tem nota baixíssima, né? Aqui, ó, Reclame Aqui é absurda, 0 de 10.
O Glassdoor até que é bom, a galera disse que é bom de trabalhar. Mas enfim, a gente vai excluir ela. Por quê? Porque a gente vai estar analisando, a gente vai estar descendo aqui. Vamos ver a remuneração. A empresa está dando prejuízo, então nem tem como contabilizar isso aqui. É um lixo, né, isso aqui. A gente vai descer e vai chegar nos números dela. O que a gente vai ver? Putz, ela cresceu pra caramba, né? Até 2015 ali, ó. 2015 estava crescendo pra caramba a receita. Tava dando... Começou a dar prejuízo aqui, né? Então a gente vai ver, pô, lucro. Lucro até que deu aqui há alguns anos, até 2013. Enfim, aqui em 2009 já estava dando um certo prejuízo. As margens até que dava para engolir, né? Só que a partir de 2014 aqui, cara, deslanchou o negócio no lixo mesmo, né? Então a gente vê o patrimônio líquido caindo, patrimônio líquido ficando negativo. O que isso significa? Que os passivos da empresa, ou seja, as obrigações que elas têm, tributárias, obrigações trabalhistas, obrigações de várias naturezas, com devedores e tal, são maiores do que os ativos que ela tem. Então, os direitos que ela tem, o que ela vai receber nos próximos anos e tal. Isso aqui é péssimo. Você já olha para isso aqui e já fala, meu Deus, péssimo. Então, ela teve uma receita alta, mas já na depreciação e amortização perdeu pra caramba. O EBIT já estava negativo, o resultado financeiro mais negativo ainda por conta da dívida que ela tem. Os impostos ainda. A gente viu, então, um lucro líquido de 3 bilhões negativo. A gente vê só prejuízo, não tem nem como calcular a margem, porque não tem lucro. Aí a gente chega aqui, né, na questão da dívida. O caixa de 3 bi com a dívida de 21 bi. A gente tem uma dívida líquida aqui, então, de mais ou menos uns 18 bilhões, 19. Então, a gente vai ter uma relação de 23 vezes dívida líquida sobre EBITDA, um negócio absurdamente endividado. E aí a gente tem o FCL Capex, né, que eu tinha explicado antes, que é negativo, a gente vai ter payout, a gente nem tem payout, nem tem distribuição de dividendos, justamente porque tá dando prejuízo. É uma empresa péssima, péssima, péssima. A gente vai para outra, IRB, que é uma resseguradora que já foi muito grande, tem uma nota agora igual da Oi, né? Mas já foi, ela é a maior resseguradora do Brasil e já foi uma empresa muito boa na bolsa, né? Mas depois foi descoberto que ela estava fazendo umas paradas meio suja, né, e tal, tipo, com relação à divulgação dos resultados. Mas se a gente descer aqui, ó, a gente vai ver que ela foi crescendo, só que aqui começou a desgraçar a parada toda, velho. Por quê? Já começou a dar um prejuízo absurdo aqui em 2020. E aí, só pra vocês terem ideia, de 2019 pra hoje, ela caiu mais de 90% essa empresa. Então aqui você já exclui, entendeu? Ela da sua análise. Você já pode deixar quieto, já fala, sai fora, tá maluco, pô. A gente vê algumas empresas que são desse jeito, né? É só, cara, aqui pelo site é muito simples, né? É só você chegar... Vir aqui, ó, em ações mais bem avaliadas, descer lá pro Cafundé de Judas, ó, descer lá pra baixo. A gente chega aqui embaixo, bicho, vamos lá, ó, sei lá, nossa, ó, as empresas aéreas também são péssimas. Gol, vamos lá, Gol. Gente, 1.5, é mais baixo do que a nota da Oi. A gente vai descendo, vamos ver o resultado. Bicho, não consigo nem ver lucro aqui, velho. Olha, teve prejuízo em quase todos os últimos anos. Teve um lucro mínimo para um prejuízo de 5 bi. Então isso aqui você apaga da sua análise, entendeu? Então, talvez, né, se você não tivesse feito essa análise, você pensaria, putz, Gol, né, uma empresa excelente, talvez a maior do setor de aviação, ou então a Azul, né, que também é muito grande e tal. Só que a gente desce, vê os números e, cara, só tem prejuízo, velho, só tem prejuízo. Então não faz sentido investir nesse tipo de empresa. Essa é a análise que eu quero que vocês tenham das empresas, entendeu? É dar uma olhada nesses sites aqui primeiro, porque daí a gente vai ver justamente esses outliers, assim, e essas questões absurdas das empresas, né? Vamos em azul aqui, ó. Você vai ver já que preço sobre lucro negativo significa o quê? Que a empresa está dando prejuízo, né? Preço não tem como ser negativo. Lucro negativo vai dar esse número aqui, prejuízo. P sobre VP, o preço não pode ser negativo, então valor patrimonial negativo, o que é pior ainda. A gente vai ter ROI negativo, margem líquida negativa, crescimento dos lucros não existe, porque não tem lucro. A dívida líquida sobre EBITDA não existe, porque o EBITDA é negativo, então não tem como calcular. Entendeu? Então a gente vai ver esses absurdos, sacou? Esse é o tipo de análise que você tem que ter. E bom, esse foi o vídeo sobre análise das empresas. Eu sei que ficou mais longo, mas eu espero que você que tenha assistido até o final tenha entendido muito bem. Se você ainda não me segue no Instagram, segue aqui, ó, vou deixar bem aqui embaixo. Porque daí lá você vai conseguir fazer muitas perguntas pra mim, você vai conseguir tirar todas as dúvidas que você teve aqui. Eu vou fazer mais 2 vídeos sobre esse assunto. Uma vai ser sobre a questão da governança das empresas e o outro sobre contabilidade, tá? Que vão ser muito interessantes também, vão complementar essa análise aqui. Mas com isso aqui você já pode começar a dar uma olhada nas empresas, já pode escolher umas 3, começar a investir, aí você vai adicionando uma a cada mês ou uma a cada 2 meses e vai crescendo sua carteira aos poucos. Mas com isso aqui, cara, eu vou ser bem sincero com vocês. Quando eu comecei a investir, eu não sabia nada disso aqui, tá? Eu demorei, talvez, para conseguir ter esse conhecimento que eu entreguei para vocês nesse vídeo,
1 ano e meio, 2, beleza? E só com conteúdo pago, bicho, não tem isso aqui gratuito. Então se você viu até aqui, você gostou do vídeo, você tá aprendendo, você tá entendendo, cara, por favor, se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta, compartilha com as pessoas que você gosta aí, com as pessoas que estão começando a querer estudar sobre isso de investimento, que já fazem investimento, mas que estão precisando entender um pouco mais sobre essa questão da análise. Então compartilha esse vídeo, que esse material, bicho, de verdade vale ouro, tá? Então é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui, um abraço, fui!